Então voltamos ao UFSC Entrevista de hoje à noite, com a presença do cineasta Silvio Bach e do professor Rogério Rosa Rodrigues da UDESC. E fazendo uma pergunta para o Silvio. Primeiro, como foi a difusão do filme, a divulgação do filme, tanto nos festivais como na rede comercial e nos cinemas, né? Mas aproveitando e já emendando a pergunta, um ponto específico. É um documentário que entrevista historiadores, entrevista moradores do Planalto, né? Mas também entrevista médiums, né? Em momentos especiais, né? Como que foi essa experiência da utilização de médiums no documentário? Por que foi pensado assim? Qual foi a tua intenção com isso? Não sei se o Rogério queria emendar também, né? Sim, eu gostaria de aproveitar essa questão do Paulo e saber de ti, Silvio, em alguns momentos a gente tem a impressão de que você tenta dirigir a entrevista dos médiuns, né? E geralmente você trabalha com a ideia de que o seu documentário, né, ele tem um roteiro livre, ele tem um roteiro, né, aberto, e que, principalmente no caso dos médiuns, em que as pessoas estão incorporadas ali, dirigir uma entrevista com médium sempre parece uma coisa complicada, né? Então eu queria saber, e alguns momentos eu tive essa impressão, quando você pergunta para os médiuns, você é caboclo ou você é jagunço? Quer dizer, como é que fica essa questão? Como é que você se posiciona diante dessa situação de ter ou não dirigido a entrevista com os médiuns? Eu vou começar de trás para frente, porque uma das, digamos assim, um dos chamarizos do filme foi a presença dos médiuns no filme. Então o filme foi lançado primeiro, originalmente, no festival É Tudo Verdade em São Paulo, aquele festival internacional de documentários, tinha até estrangeiros no júri e tudo, que deixou eles muito assustados. E em Gramado, a minha entrevista foi a entrevista mais concorrida, justamente porque, de um lado, achavam de que, você usou a palavra dirigir, achavam que aquela mediunidade era uma coisa fake e que eram atores que eu tinha dirigido. E outros diziam que não, é verdade, aqueles são pessoas em transe. Até um crítico do Estado de São Paulo abriu a sua pergunta para mim, me elogiando como diretor de atores. E eu disse, olha, eu levo até para casa esse elogio, mas porque você realmente mostra que você sabe dirigir atores. Eu disse, não, olha, fulano, eu não vi dirigir ninguém, essas pessoas estão em transe mesmo. Então, o filme teve um lançamento nacional, começamos aqui com a grande estreia aqui em Florianópolis, mas eu tive um lançamento em Porto Alegre, Curitiba, Rio, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, acompanhei o filme, e o filme causou, assim, vamos dizer, a melhor impressão, desculpe a autorreferência, mas a melhor impressão justamente pela presença dos médiuns, que causou um frisson, assim, e isso também assim, provocou uma polêmica em torno do filme, se era válido trazer para um discurso e uma narrativa fundada... Porque você não é espírita. Primeiro porque eu não sou espírita. E depois era uma narrativa fundada, primeiro pela memória popular e principalmente pela presença de 20 acadêmicos. Todo mundo que está no filme tem doutorado, ninguém é um curioso que está ali, não é? Então a ideia era justamente essa, trazer a reflexão das pessoas que nas últimas décadas se ocuparam com rigor sobre a guerra do contexto, cada um com uma visão mais à esquerda, outra mais ao centro, mais à direita, não tem importância. O fato que o contestado é bastante complexo mesmo e permite que se olhe de vários ângulos né? E achei que, por que colocar esses médiuns? Quando eu fiz a Guerra dos Pelados, eu já, no próprio romance do Guido Vilmar Sassi, ele bota um personagem lá que entra em transe. E eu fiz esse transe no meu filme A Guerra dos Pelados. E eu fiz um transe fake. E quando eu voltei às pesquisas para fazer o filme agora, A Guerra o Contestado Resta Montagem,
em 2008, eu viajando pelo interior de Santa Catarina, eu acabei descobrindo alguns espíritas e aí troquei a ideia com eles sobre essa... Alguém disse, mas isso você tinha que fazer, alguém já devia ter feito isso, porque essas pessoas estão todas aí, que às vezes uma coisa para um espírito, um espírita, isso é uma verdade, as pessoas estão todas aí. Então, a partir desse, digamos assim, desse aval de vários espíritas, eu parti para essa memória, essa tentativa de ver, se realmente, se aquele discurso é verdadeiro ou é mentiroso. Na própria época do contestado, aquelas meninas virgens, aqueles meninos que incorporavam e tudo, se dizia que era fajuto, que aquilo era fake, que não acontecia nada, que aquelas crianças eram industriadas pelos pais e que diziam o que era para dizer e que ninguém entrava em transe. E outros diziam, não, aquelas crianças entravam em transe mesmo. Então, dentro do próprio filme aparece essa discussão, se isso é verdade ou se é mentira. E como o cinema não tem esse poder de definir o que é verdade e o que é mentira, porque a gente trabalha com a ficção, a gente trabalha com o imaginário, eu achei que era pertinente colocar esses médiuns, que a gente filmou 17 horas de médiuns, né? Eu não conseguia dirigi-los, eu queria era puxar uma conversa, talvez esse foi a percepção que você teve. Eu queria saber quem é que estava falando ali, se era um soldado, se era um jagunço, se era um proprietário de terra, se era alguém neutro que estava ali porque morava na região onde era um dos epicentros do contestado, onde estava a violência. Ele não tinha nada que ver, não era nem contra nem a favor, mas acabava no meio. As filmagens foram em algum local especial? As filmagens foram feitas justamente nos locais onde houve as maiores carnificinas. A gente descobriu esses lugares onde foram feitas valas comuns, onde tinha verdadeiros fornos crematórios, você jogava os caboclos lá dentro, tocava fogo, com grimpas e pinheiro, e isso ali, naquela região, os médiuns que a gente levou lá, em alguns lugares, os médiuns entravam em transe na van do hotel para o local, de tão forte que era a energia. E nós mesmos ficávamos assim, perturbados depois de 3, 4, 5 horas de filmagem, por causa da energia que vinha o lugar onde crianças e velhos foram queimados, né? E isso foi um elemento que eu achei que tinha a ver com o contestado. Quer dizer, eu não introduzi isso na Guerra do Paraguai, por exemplo, eu não introduzi isso na Revolução de 30, não é? Eu introduzi isso numa coisa que o próprio contestado provocou. Bem, vamos fazer mais um intervalo, mas antes disso, só lembrando ao nosso telespectador que o filme O Contestado Restos Mortais será apresentado pela TV UFSC no domingo, dia 26 de outubro, às 11 horas da noite, com reprise na quinta-feira, dia 30 de outubro, às 11h30 da noite. Até logo.